Sem dúvidas, um dos maiores mistérios da nossa espécie é uma massa de células de aproximadamente 1,5 kg e que está dentro do seu crânio nesse exato momento. O seu cérebro tem dezenas de bilhões de neurônios e a quantidade de comunicação entre eles, que chamamos de sinapses, está na casa dos trilhões. Mas nem mesmo seu cérebro consegue dar conta de tudo. No ambiente em que você está agora, existem estímulos de todos os tipos, mas você decidiu focar em um deles para assistir esse vídeo. Hoje nós vamos entender como funciona a atenção e como podemos melhorá-la. É muito comum que as pessoas reclamem por estarem desatentas ou não conseguirem se concentrar no que é importante. E algumas pessoas podem até ter dificuldade em se concentrar nesse vídeo. Vários fatores vão influenciar a sua capacidade de focar em um único estímulo. Mas vamos começar pensando na natureza da atenção para imaginar o porquê de algumas coisas passarem despercebidas no seu dia a dia. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a atenção é um mecanismo que evoluiu para selecionar o que é importante no ambiente. E como eu já disse, em um único ambiente, vários estímulos estão recrutando nossos sentidos. Existem informações visuais, olfativas, táteis e auditivas, mas não vale a pena manter todas essas informações em nossa mente, porque além do custo energético ser muito elevado, várias informações são irrelevantes para nós. Perceba, por exemplo, o contato da roupa que você está usando agora com a sua pele. Ela provavelmente está assim há algum tempo, mas você só passou a identificar a informação tátil que ela está te passando depois que eu sugeri que você direcionasse a sua atenção para ela. É como se a nossa atenção fosse uma espécie de lanterna. Imagine que você entra num quarto escuro. Quando você acende a lanterna, as informações que estão mais claras para você são aquelas que estão sob o foco que você lançou, apesar de você ainda conseguir distinguir algumas ao redor. A atenção funciona como uma lanterna que prioriza algumas informações em detrimento de outras. Mas nós podemos nos perguntar como que isso acontece no cérebro. Se os neurônios transmitem tanto as informações que estamos focando, quanto as outras que estamos ignorando, qual é a diferença entre esses dois tipos de informações? Nesse caso, o cérebro tem alguns mecanismos para lidar com isso. Uma das maneiras é impedir a propagação de um sinal. Isso é possível porque as informações são passadas de um neurônio ao outro até chegar em áreas do cérebro que reconhecem esse impulso que foi recebido. Mas quando a informação não é relevante, alguns neurônios no meio do processo de transmissão podem inibir a passagem correta da informação até o cérebro, de forma a impedir que chegue até áreas em que tomaríamos consciência. É como se você imaginasse aquela brincadeira de criança chamada telefone sem fio. A mensagem vai sendo passada de pessoa para pessoa, mas se uma delas não quiser passar para a próxima, a última criança nunca vai tomar consciência do que se trata. Uma outra forma é quando os próprios receptores, que são responsáveis por perceber a informação que chega, deixam de passar essa informação depois de muito tempo sendo estimulados. Algo parecido com o exemplo da roupa que eu dei antes. Se um estímulo é constante, ele não é entendido como relevante de ser propagado. A capacidade de selecionar alguns poucos estímulos para se tornarem conscientes não é apenas importante, como ela é inevitável. Existem pessoas que se dizem multitasking, que supostamente seriam capazes de fazer várias tarefas simultaneamente. Mas nossa cognição não funciona assim. Fazer uma tarefa de forma efetiva requer 100% da nossa atenção. Então é muito pouco provável que você consiga terminar o trabalho que precisa, responder seu amigo no WhatsApp e fazer cálculos de uma compra, tudo ao mesmo tempo. No máximo, o que essas pessoas fazem é alternar de forma rápida entre uma atividade e outra. Mas ainda que isso aconteça, nós já temos motivos para crer que alguém se beneficia muito mais se focar em uma coisa por vez. Isso vale também para diversas informações sensoriais. Se você acha que vai conseguir cantar e analisar um gráfico ao mesmo tempo, por serem tarefas com diferentes demandas cognitivas, saiba que a atenção é uma só e que seu cérebro processa melhor uma informação de cada vez. Mesmo se pensarmos em coisas que parecem automáticas, como dirigir, essa lógica se aplica. É possível dirigir e conversar, mas se a demanda no trânsito for muito alta, ou se for necessário dirigir
enquanto realiza alguma tarefa cognitiva difícil, alguma das atividades vai ficar prejudicada. Mas você já deve ter percebido que o foco da nossa atenção alterna em duas condições diferentes. Talvez porque algo mudou no ambiente, ou seja, algo externo chamou a nossa atenção. Ou talvez porque nós decidimos alterar nosso foco. E nesse caso, trata-se de um estímulo interno. Vamos ver agora as diferenças entre os dois. Quando tratamos de um estímulo externo chamando nossa atenção, nós chamamos de processo bottom-up. Nesses casos, alguma coisa no ambiente se altera e, por isso, nós redirecionamos a atenção. Imagine aquele momento em que você está num jantar entre amigos, conversando sobre algo interessante. Apesar de a sua atenção estar focada, se um barulho alto dominar o ambiente, como um copo se quebrando, seu reflexo vai te levar a mudar o foco. No outro caso, quando nós mesmos decidimos alterar o foco da nossa atenção, nós chamamos de processo top-down. Esse é um tipo de atenção voluntária. Por exemplo, quando você está prestando atenção numa aula, numa palestra, e decide pegar o celular no bolso para saber se tem alguma mensagem nova. Quando nós mudamos o alvo da nossa atenção, dois processos importantes acontecem. O primeiro é o desligamento do foco naquilo que a gente estava prestando atenção para focarmos em outra coisa. E depois é o ajuste do foco no novo estímulo para que a gente consiga sustentar a atenção por mais tempo. No cérebro, nós temos áreas diferentes para cada um desses processos. Os circuitos que orientam a nossa atenção para o novo estímulo ficam em uma região chamada córtex parietal. E as redes neurais responsáveis por ajustar o nosso foco no novo estímulo ficam em uma área chamada giro do cíngulo. Aliás, a área do giro do cíngulo está alterada em indivíduos com diagnóstico de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, o que pode indicar algumas das bases neurais por trás desse transtorno. É claro que não é só porque você desviou sua atenção em alguns momentos que você teria o TDAH. Nossa atenção oscila muito a depender de vários fatores. Um deles é o nosso ciclo circadiano, que é basicamente a regulação do funcionamento do nosso corpo dentro do período de um dia. Nossa atenção pode variar de um estado de sono profundo, em que não estamos usando nossos processos atencionais, até um estado de pleno despertar, como sentimentos ansiosos ou quando usamos estimulantes. Uma atenção ideal está no meio desses dois extremos, já que não sustentamos a atenção por muito tempo se ela estiver baixa e não conseguimos distinguir o que é importante ou não quando nossa atenção está muito elevada. Um outro fator que afeta a nossa atenção é o tempo que estamos sustentando essa atenção. Você já deve ter percebido como nós tendemos a desviar a atenção de uma aula ou de um filme que são muito extensos, mesmo que o assunto seja interessante. Por isso, a importância de intervalos durante aulas e palestras longas. Um outro recurso é mudar um pouco o foco da atenção, alternando entre o conteúdo relevante e momentos mais leves. Os professores que percebem isso tentam inserir na aula alguma história interessante ou recorre até mesmo ao humor fazendo uma piadinha. Isso dá descanso aos nossos processos atencionais. Um bom professor também vai se perguntar o motivo de os alunos aprenderem o que está sendo ensinado e também a melhor forma de apresentar a relevância daquele assunto. Isso é tão negligenciado por alguns professores que quando os alunos perguntam para que estão aprendendo aquela matéria, é comum ouvirem que é para passar na prova. É a receita para a frustração e o desinteresse do aluno. Já falamos no vídeo sobre memória de trabalho, sobre a importância de tirar estímulos irrelevantes de perto de nós quando estamos aprendendo. A maior lição que esse vídeo sobre atenção pode dar aos instrutores é que nós focamos naquilo que julgamos importante ou nas mudanças que acontecem no ambiente. Ou seja, uma aula extremamente monótona e com um assunto que não se mostra relevante não terá muitos ouvintes, mesmo depois de poucos minutos. Mas temos que falar que o extremo oposto também não é o ideal, ou seja, uma aula com muitos intervalos e com distrações em excesso. Por exemplo, se você quer ensinar sobre química para os seus alunos, fazer um experimento prático para demonstrar a teoria pode ser muito interessante. Mas você deve ter cuidado para a atenção dos alunos não parar apenas no experimento. Se os alunos não pensarem ativamente sobre a natureza da química, se essa prática no laboratório não tiver conexões com as bases teóricas da química, a aula vai estar fadada a ser apenas uma aula que teve um experimento legal. É claro que equilibrar o conteúdo, intervalos e momentos mais leves
Não é uma tarefa fácil, mas é sim possível de ser feito. Como falamos lá no início do vídeo, nosso cérebro é o órgão mais misterioso para nós seres humanos. Mas se você usar os conhecimentos que temos hoje sobre ele, já será suficiente para você aprender melhor e auxiliar aqueles que estão no processo de aprendizado. E aí, tá gostando dessa série sobre educação? Gostaria de sugerir algum vídeo, algum tema para integrar essa nossa série sobre neurociência da educação? Deixa aí seu comentário e até a próxima.